Juros. Juros, gente, eu vou falar bem rapidinho e vou justificar o porquê da minha fala rápida aqui. Na verdade, é um assunto que demandaria, assim, um estudo bem, né, demorado, mais detalhado. Mas claro que para nós basta saber o conceito, né, e os limites aqui, basicamente. Então, eu vou passar bem rapidinho por essa aula, tá? O que são juros no sentido amplo? Frutos, rendimentos do capital, preço pago pelo uso do dinheiro, olha lá, aluguel do dinheiro. Né? Então, guarda lá, por exemplo, a ideia de juros de poupança. Pega a ideia da poupança. Você deposita o dinheiro na poupança, no banco, e esse dinheiro acaba recebendo juros, acaba rendendo. Por quê? Porque esse dinheiro que você deposita lá, o banco vai utilizar para realizar outras operações. Você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E por isso que ele paga os juros, os rendimentos desse valor, por você deixar que ele utilize. Você aluga seu dinheiro para ele. É o que acontece com outros tipos de investimento também. Certo? Essa é a ideia de juros que a gente tem que ter. E isso são juros. Agora, a forma como você vai aplicar depende do tipo de empréstimo de dinheiro. Eu empresto um dinheiro para a Gabi e ela promete que ela vai me pagar no dia 13 de novembro de 2020. Olha aí. Se ela não me pagar no dia 13 de novembro de 2020, já está errado porque esse dinheiro era para estar comigo, não com ela. Se ele continua com ela, é como se eu estivesse emprestando esse dinheiro de novo para ela, como se eu estivesse alugando para ela poder usar, até porque se está com ela, ela pode fazer o que quiser, pode comprar coisas, investir, etc., ainda que estando inadimplente comigo. Entende? Então, essa ideia de juros é justamente por isso. Esse dinheiro é para voltar para mim e continua com ela. Então, ela vai me pagar porque continua com ela. Em termos mais simples, é essa a ideia. É essa a ideia. Suas taxas. As taxas de juros são determinadas por economistas, olha lá, e, para tanto, devem levar em conta estudo da incidência, taxa normal, enfim, isso é um assunto de economia bem detalhado, por isso que eu disse que a gente não vai aprofundar nesse momento. Os juros podem ser previstos em lei ou estabelecidos pelas próprias partes da relação obrigacional ou contratual, enfim, a título de exemplo, estabelecido em lei, e aí nós temos juros legais, ou na convenção, no contrato, na relação obrigacional, que eu tenho então os juros convencionais nesse momento. Compensatórios ou remuneratórios não, compensatórios ou moratórios, né? São as espécies de juros que a gente analisa aqui. Claro que quando eu falo, legal e convencional, eu não estou especificando, mas dizendo a diferença da origem do estabelecimento dos juros, tá? Né? Do acordo referente a esse instituto de direito. Quando eu venho falar em espécies, eu tenho que falar primeiro nos compensatórios, juros que têm por objetivo compensar o credor pela diminuição do seu patrimônio. Olha só, por esse decréscimo, deverá o credor ser compensado, geralmente convencionais, ou seja, estipulados pelas partes. São os juros que realmente visam essa intenção de, pelo descumprimento, eu tenho ali, então, uma diminuição patrimonial, e os juros vêm para compensar essa diminuição. Diminui o patrimônio, então os juros vêm para compensar e restabelecer a minha situação patrimonial. Já os juros chamados de moratórios, esses são os que a gente tem analisado nesse momento, né? Devidos pelo descumprimento da obrigação no prazo. É o exemplo que eu falei agora, da dívida aí que a Gabi tem comigo a partir de agora, e ela é verdadeira, né? Porque ela não negou, então passa a ser verdadeira. Né? Como não me devolveu os valores, né? Está em mora e por isso os juros moratórios incidem nessa relação. 407, né? O que a gente já mencionou aqui, olha lá. Ainda que não se alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros de mora, juros moratórios, que se contarão assim as dívidas em dinheiro e assim por diante. Olha lá, prestações de outra natureza, uma vez que seja fixado o valor pecuniário por sentença, arbitramento ou acordo entre as partes. Mas a ideia aqui é juros de mora pelo descumprimento, né? Pelo não cumprimento obrigacional no prazo estabelecido. Né? Essa ideia de tempo aqui, ela surge.
E a outra discussão que surge quanto a juros é a questão do limite, né? Porque muito se verifica aí na justiça, no sentido amplo, né? Na jurisprudência, principalmente, ações que são direcionadas a discutir valores de juros, né? Então, por exemplo, é normal você ver aí um grande número de ações de revisão de contrato bancário, por exemplo, né? Onde você tem lá financiamento imobiliário, né, contratos para compra de veículo automotor, e aí tem vários tipos de contrato nesse sentido, mas geralmente que se constituem porque a pessoa vai lá e assina um contrato, e no meio da execução desse contrato, ela verifica que não tem condições de manter-se adimplente, né, manter-se cumprindo as obrigações, as prestações. E aí o que acontece? Ela acaba buscando uma saída, né, que é discutir judicialmente até os juros. O que acontece hoje em dia é que esses juros, na verdade, são legais, são perfeitamente previstos em lei, né, e independentemente disso, estão estabelecidos em contrato. E aí a gente volta no princípio da pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos. Uma vez que eu assumi a responsabilidade, assinei o contrato, o mínimo que eu tenho que fazer é cumprir esse contrato, né? Agora, nós podemos ter situações de abusividade desses juros. E aí sim vem a questão do limite. Os juros abusivos são aqueles que extrapolam os limites legais, né? Ou até os contratuais, porque muitas vezes também por erro ou por má fé, né? Já vi muito acontecer. Existe uma previsão em contrato de taxa de juros, um percentual, e quando você faz o cálculo efetivo, né, das prestações, parcelas, etc., esse valor não condiz, né, não equivale ao mesmo, você tem valores diferentes sendo aplicados e sendo previstos em contrato. Isso também considera e causa, né, aliás, configura a abusividade, que é passível, sim, esse contrato de revisão, tá? Então, depende da finalidade, né, da minha obrigação para verificar o limite dos juros. E aqui tem alguns dispositivos que a gente tem que analisar. Por exemplo, o 591 do Código Civil, ele fala lá, destinando-se o mútuo é o contrato de empréstimo, para fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao 406. Então, os empréstimos bancários, por exemplo, né, taxa prevista no 406. O que diz o 406? Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Então, o Código Civil vai meio que se esquivando dessa obrigação de determinar valor de juro aqui, taxa de juro, né, e vai empurrando para outros determinarem. Impostos devidos à Fazenda Nacional, Código Tributário Nacional, CTN, artigo 161. Ele fala lá sobre o crédito, olha lá, o crédito não integralmente pago no vencimento acrescido de juros de mora, que é o que nos interessa aqui. Aí ele vai para o parágrafo 1º. Se a lei se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados a taxa de 1% ao mês. É aquela famosa taxinha de 1% ao mês, 12% ao ano. Que, na verdade, né, você vai analisar vários dispositivos, jurisprudência, súmula, blá, blá, você vai chegar nessa mesma taxa, né, aplicada pelo Código Tributário Nacional. Só que depende do tipo de obrigação. Tem outros dispositivos aqui que eu nem vou analisar, ó, um artigo revogado que trazia uma taxa diferente, limitando, né, depois trago a alteração, aí aqui nós vamos ver a súmula 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade, ó, que já contraria a ideia do 406, 1% ao ano, aliás, ao mês, né, que seria 12% ao ano. Aí aqui o STJ vem e diz que se for maior do que 12% ao ano, não caracteriza, não indica abusividade. Olha só. Aí a gente continua. Tem a lei da usura, outra súmula. Aí a gente vai definir essa regra, baseando, já tem dispositivos aqui já citados. Regrinha. Juros nos contratos civis devem ser estipulados de acordo com o Código Tributário Nacional, que é o que se refere
né, o artigo 406 do Código Civil. 1% ao mês, 12% ao ano. O que for superior a isso é abusivo. Deve ser reformado. Exceção, e aqui está o detalhe, contratos bancários, por conta da súmula 596 do STF, eu não tenho esse limite de juros. Se eu tiver valores superiores, e a súmula 596 está aqui, ó. O decreto 22626 é que também limita 12% ao ano, mas aí ele vem, aliás, ele não, né? O STF vem e diz que quando eu tiver operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integrem ou integram o sistema financeiro nacional, vulgarmente conhecidos como bancos, não se aplicam as taxas de juros e encargos cobrados nesse limite de 12% ao ano. Por isso que aqui eu fundamento a exceção nesse sentido. Contrato bancário, o céu é o limite. Contratos não bancários, em geral, 1% ao mês, 12% ao ano. Dá para discutir contrato bancário com juro abusivo? Depende. Se tiver tudo certinho, o que está no contrato está sendo cumprido e você assinou, não. Vai perder o processo. Certo? A não ser que você tenha o poder nas suas mãos de mudar o entendimento de uma súmula do Supremo, por exemplo. Né? Olha só. Então, juros eu vou encerrar por aqui, tá? A gente não vai explanar muito mais.